Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar tratando do assunto microserviço. Na aula anterior, nós definimos os serviços da API Discount gRPC para realizar as operações CRUD e que vai atuar da mesma forma que a API Discount. Para isso, nós fizemos o seguinte: eu vou abrir o projeto e aqui na pasta Protos nós criamos o arquivo discount.proto e usando a linguagem neutra na sintaxe Proto3, nós descrevemos os serviços, definindo os métodos e os seus parâmetros de entrada e de saída. Então eu defini os métodos getDiscount, createDiscount, updateDiscount, deleteDiscount, defini os parâmetros de entrada nas mensagens, fiz a descrição do serviço e dos parâmetros, de forma que eu vou poder obter, criar, atualizar e deletar um cupom de desconto para um produto. Isso nós fizemos na aula anterior. Nessa aula nós vamos implementar os serviços descritos, criando uma classe Discount Service, que vai representar uma API gRPC em contrapartida à API REST Discount API. Então eu vou repassar alguns conceitos importantes do gRPC para entendermos melhor o que fizemos e o que nós vamos fazer. Nós estamos usando os recursos do gRPC, Remote Procedure Call, ou chamada de procedimento remoto. Então a ideia base do gRPC é ser mais rápido que o REST por ser baseado no protocolo HTTP2. O protocolo HTTP2 ele usa a multiplexação e permite receber várias respostas e enviar várias chamadas em uma mesma conexão. E além disso ele usa uma linguagem de definição de interfaces, IDL, conhecida como Protocol Buffers ou Protobuf, que pode ser usada em diversas linguagens ao mesmo tempo. Assim, os protocolos buffers ou protobuf, eles são métodos de serialização e deserialização de dados que funcionam através da IDL. E assim, o protobuf ele é agnóstico de plataforma e assim ele vai permitir fazer a especificação em uma linguagem neutra, como nós fizemos o próprio proto, vai permitir compilar o contrato em vários serviços e, na verdade, ele acaba sendo apenas um descritivo do serviço. Exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Descrevemos o serviço, depois nós compilamos e geramos o código C# para essa descrição de serviço. Então, nessa aula, nós vamos implementar o serviço de gRPC, que é um conjunto de métodos que pode ser considerado uma classe, que pode ser descrito com seus parâmetros de entrada e de saída. E, ao final, nós vamos ter a troca de mensagens, lembrando que toda mensagem serializada com o protobuf, ela é enviada no formato binário. Dessa forma, ela é bem mais rápida e, como as informações são comprimidas usando o protocolo HTTP2, o uso de CPU também é muito menor. Então, nós vamos fazer o seguinte nessa aula. Vamos criar a classe Discount Service, que vai atuar como o nosso controlador Discount Controller. Vamos implementar os serviços gRPC descritos no arquivo discount.proto. Então, essa classe ela vai herdar do nosso serviço. Olha. E nós vamos subscrever os métodos getDiscount, create, update e deleteDiscount. Agora, aqui nós vamos precisar definir um mapeamento. Por quê? Abrindo o projeto, observe que aqui em discount.proto eu defini um tipo de retorno Coupon Model, que é um tipo gRPC, que é uma mensagem com 4 parâmetros. E aqui nas minhas entities eu vou precisar trabalhar com as entidades para persistir no banco de dados e fazer o mapeamento para o tipo de retorno Coupon Model. Então, para isso, eu vou usar o Automapper, fazer a instalação, o registro e definir o mapeamento do projeto. No final, eu vou implementar e sobrescrever os métodos descritos aqui no discount.proto e vou registrar o serviço da API no arquivo startup, definindo um mapeamento do serviço que vai poder expor os endpoints do serviço. Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto, olha, eu vou fechar aqui e vou iniciar selecionando aqui o nosso projeto Discount gRPC. E a primeira coisa que eu vou fazer é instalar a biblioteca do Automapper. Então eu vou aqui em Project, Manage Get Packages, em Browse, aqui ó, eu vou selecionar Automapper Extensions Microsoft Dependency Injection. Vou selecionar o pacote e vou instalar no meu projeto Discount.grpc. Ó, ele já instalou, eu
posso confirmar isso selecionando aqui ó, o meu projeto e eu vou ver já a referência ao pacote no meu projeto. Então agora eu vou definir o mapeamento. Para isso eu vou selecionar o projeto, vir em Project, New Folder, vou criar uma pasta chamada Mapper. Nessa pasta eu vou incluir uma classe que eu vou chamar aqui de Discount Profile. Essa classe ela vai herdar de Profile, que é do Automapper. Aqui eu vou criar um construtor. Nesse construtor eu vou usar o método createMap e vou definir o mapeamento de Coupon, que é minha entidade, para Coupon Model, que é o meu tipo gRPC. Então aqui eu vou ter que incluir uma referência, né, à minha pasta Entities e aqui aonde está definido o meu Coupon Model, que é lá em discount.grpc Protos. Aqui vou fazer um mapeamento usando o Reverse Map, ou seja, vou mapear de Coupon para Coupon Model e vice-versa. Então está aqui definido a minha classe de mapeamento. Então eu tenho que agora vir aqui, ó, vou na classe Startup e eu vou ter que registrar o repositório. Eu já registrei o serviço do Discount Repository e agora eu vou registrar o serviço do Automapper. Então vou vir em Service, Add Automapper. E aqui eu vou definir um type of, vai ser do meu tipo do meu startup. Pronto, registrei o serviço do Automapper e do repositório que eu vou usar. Eu vou precisar do repositório porque na implementação dos meus serviços eu vou ter que ir no banco de dados e persistir informações dos meus cupons e obter informações a partir do banco de dados também. Então vou fechar aqui agora, ó, na pasta Services eu já posso criar a minha API. Então eu vou aqui na pasta Services, vim em Project, Add Class e eu vou chamar aqui a minha API de Discount Service. Aqui ela vai ter que herdar do meu Discount Proto Service. Então eu vou ter que incluir uma referência que está lá ó, no Discount gRPC Protos. E aqui ó, ela vai usar a Discount Proto Service base. Então ó, se eu clicar aqui e selecionar aqui ó, Go to Implementation, eu vou acessar aqui ó, ela é uma classe abstrata e olha aqui ó, Get Discount, Create Discount, Update Discount, Delete Discount. Isso aqui foi gerado, né, pelo compilador protobuffer a partir daquele arquivo discount.proto. Então eu vou sobrescrever todos esses métodos na definição do meu serviço. Então aqui eu vou usar o serviço do repositório, então eu vou definir aqui um tipo e discount repository, que eu vou chamar de repository. Então eu tenho que incluir uma referência aqui à pasta gRPC repositories. Aqui eu vou também incluir uma referência ao Automapper, read only e mapper, que eu vou chamar de underline mapper. Então aqui eu tenho que incluir uma referência ó, ao Automapper. Se você quiser, você também pode aqui incluir uma referência ao e-logger. Aí você vai definir um logger aqui e vai fazer o registro aqui das suas operações. Ó. Fazer isso aqui. Então para isso você precisaria incluir uma referência aqui ao Station Logging. Aqui eu não vou usar o logger para o meu código ficar mais enxuto, mas é uma boa pedida você logar aqui as suas operações. E aqui ó, eu vou criar o construtor, ó, Generate Constructor. Vou aqui selecionar essas variáveis que representam aqui as minhas instâncias do repositório do Mapper e do Logger, ó, e vou mandar ele verificar se é null ou não e vou dar um OK. Ó. Pronto, ele gerou aqui para mim o construtor, tá vendo? Com as instâncias de repositório do Mapper e do Logger. Eu aqui não vou usar o Logger, só estou mostrando para você que você pode fazer e usar. Então aqui, se você quiser comentar e não usar, pode deixá-lo comentário. Então agora eu vou sobrescrever os métodos. Para isso, ó, eu vou vir em Override. Quando eu dou um espaço aqui, olha, eu tenho acesso aos métodos que eu vou sobrescrever. Ó, Create Discount, Delete Discount, Get Discount e Update Discount. Eu vou iniciar com Get Discount. Então ó, ele já me define aqui a assinatura. Esse método ele vai ser assíncrono, então já vou dar um async ali. E aqui, olha, eu posso já iniciar a implementação do método para obter um cupom de desconto, sobrescrevendo aqui o meu Get Discount definido ali no meu serviço gRPC. Então para obter um desconto,
eu vou obter uma variável do tipo coupon e eu vou usar a instância de repositório, porque eu tenho que ir lá na base de dados, dar um get discount e aqui, olha, eu vou ter que passar o nome do produto. O nome do produto está vindo aqui no request, ó. O request, eu vou dar um ponto, olha, aqui, ó, product name, tá vendo? E aqui eu vou dar um await. Então aqui eu estou obtendo a minha entidade cupom lá do banco de dados. A seguir eu vou verificar se essa entidade é igual a null. Se ela for igual a null, eu vou lançar uma exceção. Então a exception aqui eu vou copiar e colar porque é um código um pouco mais extenso. Então aqui, ó, eu estou dando um show new RPC exception. Então estou definindo o código de status, ó, not found. Então ó, desconto com um produto, eu dou o nome do produto, não encontrado. Então eu não encontrei cupom de desconto. Caso eu encontre, então veja bem aqui, ó, eu tenho que retornar o que? Um coupon model. Eu estou obtendo um coupon. Então aqui eu tenho que criar um coupon model e eu vou ter que mapear esse coupon aqui, ó, para o meu coupon model. Então é aqui que eu vou usar o automapper. Eu vou usar a instância do automapper. Vou dar um map aqui. Então eu vou mapear para coupon model a minha entidade coupon. E aí eu posso retornar o meu coupon model. Então está aqui a implementação do método getDiscount, que vai expor esse endpoint para obter um cupom de desconto para o produto. Então observe que ele retorna aqui, ó, um tipo coupon model, que é um tipo gRPC. E quando eu vou lá no banco de dados, eu estou retornando uma entidade. Então eu tenho que mapear de coupon para coupon model para retornar aqui, ó. Esse é o getDiscount. Vamos agora continuar, eu vou dar um override. Então agora eu vou create discount. O logger você poderia definir aqui, ó, o logger, né? Você tem a logger, log information e aqui você definiria, ó, a informação que você quer logar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, colocar aqui para você ter uma ideia. Tá, aqui eu estou logando, ó, que o desconto retornado para o produto de nome, quantidade. Aí eu dou o nome do produto e o valor do cupom de desconto. Isso seria um exemplo de um logger que você poderia logar aqui nas suas operações. Aqui eu não vou usar para o código ficar mais enxuto. Então agora eu estou criando um cupom de desconto. Então aqui eu vou receber um cupom, né? E vou ter que criar. Então eu vou definir uma variável do tipo coupon, que vai ser minha entidade, só que o que eu vou estar recebendo vai ser um coupon model. Então eu tenho que mapear do que eu estou recebendo, que é aqui, ó, do request. Então esse coupon aqui, ó, é minha entidade. Então no request eu recebo o coupon model, mapeio para coupon. Então aqui eu tenho uma entidade coupon. Por que eu tenho que fazer isso? Para mim poder usar a instância de repositório e criar o discount. Lembre-se que esse método ele foi implementado recebendo uma entidade. Aqui ele está reclamando porque esse método é assíncrono, né? Tem que colocar um async ali. Então eu recebo o cupom de desconto que eu vou criar, que no caso aqui eu vou receber esse cupom model aqui no request. Aí eu mapeio para coupon, crio na base de dados, só que eu tenho que retornar um coupon model. Então aí eu vou fazer o processo inverso, né? Vou usar a instância do meu imapper, vou mapear de coupon para coupon model e vou retornar o meu coupon model. Então eu estou recebendo o coupon model, mapeio para coupon, crio no banco de dados, aí o meu coupon eu mapeio para coupon model e retorno. Vamos agora dar um override no update discount. Aqui a lógica vai ser basicamente a mesma que aqui. Então eu vou já definir o código aqui, ó. Eu recebo um coupon model, tenho que mapear para coupon. Aqui eu vou usar a instância do repositório, vou usar o método update discount. Aqui eu tenho que dar um await. Esse método ele é assíncrono. E aí eu repito esse procedimento aqui, ó. Da mesma forma, vou dar um override em delete discount e aqui é um pouquinho diferente. Olha aqui, ó, o delete discount. Ele tem que retornar não um coupon model, é um delete discount response. Ele recebe um request, retorna um response, que no caso aqui, ó, vai ser um boolean. Então aqui eu retornava um coupon model e o delete discount response ele vai retornar um boolean que pode ser verdadeiro ou falso. Então aqui eu vou definir uma var, vou chamar de deleted, vou lá no meu repositório, vou usar o método delete discount e vou passar um request product name, o nome do produto que eu quero deletar. Aqui, ó, ele é o await e aqui é assíncrono. Todos os métodos são assíncronos. Então aqui eu vou ter um resultado verdadeiro ou falso dessa operação, que eu estou dando um delete discount. Vamos na implementação dele, ó. Ele recebe o nome do produto, acessa o banco de dados, PostgreSQL e dá um delete from
com o nome do produto, tá vendo? E aqui ele está retornando, ó, false ou true. Aí, para mim retornar, eu vou fazer assim, ó, vou dar um var response, vou dar um new delete discount response, que é o meu retorno. E aqui eu vou dar success, igual deleted, que vai ser o resultado da operação. Pode ser true ou false. E aqui eu vou retornar o meu response. Então com isso eu implementei no meu serviço gRPC, ó, as operações CRUD. Obter um cupom de desconto, get discount. Criar um cupom de desconto, atualizar um cupom de desconto e deletar um cupom de desconto. Então agora eu não posso esquecer de fazer uma última operação antes de eu encerrar a aula. Eu tenho que vir aqui, ó, lembra do mapeamento do Grid Service? E eu vou agora mapear o meu Discount Service. Se eu não fizer isso, os meus endpoints não estarão sendo expostos. Então agora eu estou registrando o serviço e fazendo um mapeamento do meu serviço gRPC. Então assim eu tenho agora a minha API Desconto gRPC pronta para ser utilizada e ser consumida. E nós iremos tratar disso na semana que vem.